Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo a respeito de psicoterapia tradicional, presencial, versus psicoterapia online. As duas modalidades acabam sendo a mesma coisa, mas a psicoterapia online tem algumas particularidades em relação à psicoterapia tradicional, aquela que você faz de forma presencial com o seu paciente, ou o seu cliente. Eu resolvi abordar 5 pontos que eu considero que são os mais importantes em relação às diferenças que tem essas duas modalidades de terapia. O primeiro ponto que eu trago é a questão da localização. Ao contrário da psicoterapia tradicional, que você precisa ir no consultório do psicólogo, tem a questão do transporte, tem às vezes custo para estacionar um carro ou pagar um motorista de aplicativo. Na questão da psicoterapia online, você tem a possibilidade de não ter perdas de tempo, Você marca num determinado horário, entra online naquele horário, pronto, está feita a consulta. Então, você acaba tendo um ganho. Tanto o profissional tem um ganho, A gente acaba evitando atrasos, apesar que os atrasos acontecem também na psicoterapia online, mas é muito menos frequente e muito menos duradouro. E você acaba tendo um aproveitamento um pouco melhor por essa natureza, que do automatismo, digamos assim, de ser algo mais rápido. Segundo ponto que a gente pode considerar é a questão dos custos. Como o profissional não tem que pagar uma sala, ele não precisa repassar esse custo da sala para o paciente. Outro ponto em relação ao custo é a questão do próprio transporte do profissional ou da pessoa que vai ter a consulta e também o fato de uma remarcação de consulta. Por exemplo, no caso online, eu, por exemplo, não cobro o tempo de uma consulta, se o paciente precisou desmarcar. Mas um profissional que vai trabalhar presencialmente, ele tem que cobrar, nem que seja um percentual, para poder ter o pagamento daquele custo, daquele espaço que normalmente não é dele, normalmente é algum espaço que ele aluga. Então acaba tendo essa redução de custos que no final, para o tratamento, acaba sendo bom, porque você consegue enxugar os custos para o paciente e tem essa liberdade maior também para não repassar custos que você presencialmente obrigatoriamente teria que repassar. Outro ponto bem importante é a disponibilidade. Como o atendimento online, você, em teoria, depende apenas da disponibilidade das duas pessoas, ou se for em grupo das demais pessoas, acaba tendo uma flexibilidade muito maior do que você depender de um centro comercial que normalmente tem um horário de segunda a sexta de tal horário, talvez abra sábado, nunca domingo, mas que no caso do atendimento online você tem essa liberdade muito maior. Eu, por exemplo, faço atendimentos de pacientes à noite, dependendo aí da minha disponibilidade e da disponibilidade do paciente. Acaba sendo bom para as duas partes, porque você consegue conciliar horários que normalmente você não conseguiria. Outro ponto bem importante é a questão da preferência. Tem algumas pessoas que se sentem mais seguros em determinados espaços. O primeiro atendimento, em especial, quando você tem que ir no consultório, é uma coisa que é muito assustadora para muitas pessoas. Então, por questão de preferência, para algumas pessoas isso também acaba sendo mais confortável, porque ela pode fazer na sala da casa dela, ou no quarto da casa dela, ou enfim, no espaço que ela considere confiável e conhecido, e acaba inibindo, reduzindo algumas barreiras, o que para o tratamento psicológico sempre é bom, porque ele já é permeado de muitas barreiras, A gente tem a barreira social, das pessoas acharem que é louca, Tem esse papo, de vai fazer terapia porque é louco. Não? Infelizmente, muitas pessoas ainda pensam assim. Tem barreiras físicas, às vezes, a pessoa tem, por exemplo, um problema de locomoção, o atendimento online acaba reduzindo essas barreiras. E o último ponto é a questão da indicação. A psicoterapia online ela é indicada e inclusive autorizada pelo Conselho Federal de Psicologia para a maioria dos quadros, mas é claro que alguns quadros é importante que se faça atendimento presencial e aí fica a limitação da psicoterapia online. Se a pessoa, por exemplo, tem agorafobia, que é medo de multidões, ou medo de se relacionar presencial, é interessante que ela faça um atendimento presencial, porque ela tem que conseguir enfrentar esse medo. Mas ela pode começar, por exemplo, com atendimento online, identificar esse problema e o profissional ter a maturidade, esse insight de falar para ela, olha, talvez o melhor é você fazer um atendimento presencial,
a gente pode verificar essa disponibilidade e aí alterar do online para o presencial ou vice-versa. Mas então não serve para tudo, aliás, nada serve para tudo, né? Mesmo o próprio terapeuta, às vezes um terapeuta tem uma limitação em relação ao paciente, precisa reencaminhar esse paciente para um outro terapeuta. Então, nada serve para tudo, mas a psicoterapia online serve para bastante coisa. E falando um pouco a respeito da minha experiência nessa área, eu trabalhei muito tempo atendendo somente presencialmente. Eu me formei em 2016, mas eu comecei o estágio e atendendo lá em 2014, portanto já vai aí quase 10 anos. Durante 3 anos, nessa década, né, que eu já atuo, 3 anos eu atuei no SUS, praticamente presencial, o tempo inteiro. E quando explodiu a pandemia, acabou que a gente foi transferido para atendimentos online, por via telefônica ou outra forma. E eu vi que, por obrigação, acabou sendo interessante essa prática do online. E com a melhoria da questão da comunicação, por conta também da pandemia, porque as pessoas aprenderam a se comunicar muito através de videochamada, as pessoas aprenderam as ferramentas, né, e aprenderam como se comunicar nessas ferramentas. Então, hoje eu vejo que é plenamente possível você fazer um atendimento psicoterápico de qualidade durante muito tempo de forma online. Então, não vejo hoje como um problema. Acho que oferece uma série de ferramentas, porque você pode, por exemplo, interagir com o teu paciente no WhatsApp, caso ele tenha ficado com alguma dúvida, ou caso você queira repassar algum tipo de atividade para ele fazer entre uma consulta e outra. Então, no meu caso, eu acho que é extremamente válido e tem sido algo que eu tenho feito bastante movimento para ficar cada vez mais no online, que eu percebo que é muito melhor para a maioria dos pacientes que eu tenho atendido no momento. Bom, é isso. Espero que tenha sido um vídeo interessante para todos e fico à disposição. Um forte abraço.